no ar, primeira edição. Quarta-feira, 24 de maio de 2023, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos, são 7h07 em Campos, vamos às principais informações para você começar bem informado aí, sabendo tudo que está acontecendo em Campos e região a partir de agora. Ao vivo no Face, no YouTube, no Instagram, na Twitch TV. Daqui a pouco o programa estará editado em podcast e logo mais às 17 horas reprise na Plena TV. No programa de hoje a gente já começa com a previsão do tempo, que segundo o Instituto Nacional de Meteorologia será de tempo bom para Campos, permanecendo aí com a predominância do sol no decorrer do período. A máxima prevista para hoje é de 27 graus, a mínima de 19. Agora aqui no centro faz 20 graus e nós temos sol no início desta manhã na planície. Agora volta a ficar meio que nublado aqui na área central, mas a previsão para hoje é predominância do sol durante todo o dia. Com o Rodrigo Gonçalves na bancada, nós vamos conversar já com o João Paulo Oliveira, que é coordenador do PSE, o programa Saúde na Escola em Campos. Ele fala sobre vários assuntos, dentre eles o projeto Eu Digo Não, que é de prevenção ao abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes, ainda o projeto Direito Sexual e Reprodutivo, que é sobre o tempo desejável para engravidar, e ainda a prevenção das ISTs. Por fim, ele fala ainda de outras ações do PSE, o programa Saúde na Escola,
hoje aqui conosco. João Paulo Oliveira é o coordenador do PSE em Campos e é o nosso convidado. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, agora com o aplicativo, e você pode baixar o aplicativo exclusivo aí na lojinha de aplicativos, né, do seu smartphone ou do seu tablet, enfim. É só baixar o aplicativo Laboratório Plínio Bacelar para você acompanhar resultados de exames históricos, de marcar atendimento domiciliar e muito mais. Aproveite, né, e baixe agora o aplicativo. Bom, antes da gente trazer aqui o bate-papo com o João Paulo Oliveira, que é coordenador do PSE em Campos, vamos trazer as manchetes de hoje do jornal Folha da Manhã, já circulando nas bancas e também aí desde cedo nas casas dos assinantes nesta quarta-feira. É manchete principal aqui do jornal. Gripe aviária é detectada em animal encontrado em São João da Barra. A ave silvestre foi localizada em região litorânea sanjoanense. Contaminação de pessoas é descartada por exames. Aliás, os exames na ave encontrada em São João da Barra identificaram que ela estava infectada pelo vírus H5N1. Porém, graças a Deus, as análises daqueles 4 casos já chegou, e a gente até falava sobre isso ontem com o Rodrigo. As análises chegaram e, graças a Deus, não houve nenhuma contaminação nessas pessoas. E que a gente tome aí os devidos cuidados. Emergência zoossanitária é decretada por 180 dias no Brasil por conta dessa gripe aviária. Campos foi utilizada na fraude da vacina. É destaque aqui no jornal Folha da Manhã. E depois o Rodrigo Gonçalves pode detalhar, porque está lá no ponto final hoje também, né, uma série de registros aí. Nós falamos isso aqui desde o início da semana, né, com Campos sendo tendo passagem aí nesse caso. Isso segundo informação do site de notícias UOL. Ainda em obra, avenida reaberta em meia pista. Na 15 de novembro, o trânsito ontem foi calmo, relativamente calmo, com meia pista aberta. Violência faz mais 4 vítimas em Guarulhos. Zagueiro do Macaé morre em acidente. Inclusive, ele teve passagem também pelo Vasco da Gama. E ontem, né, prestou uma série de homenagens aí ao jovem ainda, né? 28 anos. No jornal Folha da Manhã, da casa de passagem ao mercado de trabalho. É o programa de assistência social em Campos, a oportunidade que vem nos exemplos de Joel e George, que conquistaram vaga no Porto do Açu. Posse em Brasília, Caio Viana assume vaga de deputado federal. Indústria fluminense cresce no primeiro trimestre. E ainda, Movimentarte abre inscrições nesta quinta-feira. Aliás, é capa do jornal Folha 2. Está aqui em destaque também no jornal Folha 2, livre acesso à cultura. O Nação Basquete de Rua abre nesta quinta-feira inscrições para o Movimentarte, com apoio do Grupo Folha da Manhã de Comunicação. Aliás, nós já conversamos aqui na semana passada com o organizador do evento, né, o Vitor Leblon,
e ele falou para a gente sobre os detalhes aí, sobre essas inscrições. Então, fique atento se quiser dar um busca aí na internet, na página da Folha FM, tanto no YouTube, Instagram, Face. Você vai no Instagram não, mas no Face, no Instagram também, né? Tem o arquivo do programa aí, e em todas as plataformas de podcast. Bom, são essas as manchetes de hoje do jornal Folha da Manhã. Deixa eu só inverter aqui enquanto a gente posiciona legal aqui o João Paulo, trazer o bom dia do Rodrigo, né, que vem comentando aí as últimas notícias pra gente. Pô, Rodrigo, te pedi para falar, você registrou lá também no ponto final, movimento na Câmara ontem, de vereadores, mas acho que o destaque importante neste momento é com relação à gripe aviária, e que, graças a Deus, né, não foi constatada, conforme o jornal Folha da Manhã vem trazendo hoje, os resultados aí dos exames feitos na Fiocruz, se não me falha aqui a informação. Bom dia, Rodrigo, seja bem-vindo a essa bancada sempre. Bom dia, Cláudio, bom dia, o João Paulo, que já está aqui com a gente nos bastidores, o Beto, todo mundo que acompanha a gente em 98.3 nas ondas do rádio, mas você também que acompanha a gente pelas redes sociais. É sempre um prazer receber você, né, que acompanha a gente através do Facebook, do Instagram, também do YouTube, né? Então é sempre bom contar com a sua participação, né? O nosso programa de hoje, a gente vai falar sobre o programa Saúde na Escola, sobre alguns projetos que estão sendo desenvolvidos, muito importantes aí para essa preparação dessa galerinha aí, né? Que com certeza é quem vai fazer a diferença na sociedade. Então daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Cláudio, então, sobre a questão da gripe aviária, né, a gente já tinha falado ontem no programa aqui sobre essa expectativa. Os exames foram enviados pela Prefeitura de Campos, apesar da ave ter sido encontrada em São João da Barra. Esse exame foi levado, não há informações sobre quem são as pessoas que tiveram contato com a ave, mas essa ave, quando foi encontrada, ela foi levada para uma clínica veterinária, então pode ser essas pessoas que tiveram contato com ela na clínica veterinária aqui em Campos, ou pode ter sido funcionários, né, que a gente não sabe exatamente onde essa ave foi encontrada, lá na região litorânea. Como eu falei, surgiu-se a especulação que teria sido na área da reserva Caruara, né, mas a gente não conseguiu confirmar isso com ninguém até o momento. Pelo menos não houve resposta, né, das demandas enviadas pela gente questionando isso. A boa notícia é essa que você falou, né, que as 4 pessoas que tiveram contato, na verdade foram 12 pessoas que tiveram contato, mas 4 apresentaram sintomas. E aí, diante disso, foi feito então esse exame, coletado do material, e o resultado saiu de imediato, mesmo porque o próprio Ministério da Saúde tem aí pressa, né, em casos como esse, e aí descartar o contágio humano é indispensável para não atrapalhar aí, né, todo o trabalho feito pelo Ministério da Saúde. Então, no momento, esses casos estão sendo registrados ainda, graças a Deus, graças a Deus, assim, em parte só em ave, né? Não atingiu a população humana, mas fica o alerta, né? E mais uma vez a gente faz, né, algumas informações que sempre traz. Não tem nenhum problema em relação a consumir carne de ave, de consumir ovos, não tem nada a ver. O contágio não acontece dessa forma, então é bom a gente só reforçar isso, né? Porque acaba criando um certo pânico. Eu tô rindo aqui que eu não entendo muito bem como é que 12 pessoas se envolvem com a ave. Como é que é esse procedimento? Me explica isso que eu sou meio... Então, porque, como eu expliquei, teve as pessoas que encontraram a ave, teve quem transportou a ave e teve também a clínica veterinária. Então, todas essas pessoas que tiveram contato direto com a ave de alguma forma, elas precisaram passar por teste. Legal, né? Então, assim, não foi só... Mas é uma espécie de solidariedade. Porque eu não entendi assim. Então alguém que encontrou... Porque eu não entendi assim... Porque às vezes a pessoa encontra um bichinho doente lá, passa direto e vai embora. Por que logo com a ave tem que esse monte de gente atrás dessa ave? Você está entendendo o que eu estou falando? Não, sim. Sim, porque por isso que foi divulgado o protocolo houve uma equipe específica que exatamente, a gente não sabe, tudo não tem muita informação. Que é especulação, né? Mas o fato é que a própria vigilância em saúde, né, e também já deu orientações em relação a isso, como proceder quando visualizar uma ave nesse sentido, né? Então, assim, fica o alerta de todo jeito.
Mas, assim, eu acredito que tenha sido um procedimento, né? A gente não sabe se foi na reserva Caruaru, por exemplo, que a gente não tem como confirmar, né? Eles têm toda uma equipe lá, então provavelmente deve ter sido a partir daí até a chegada à clínica onde foi feita a análise, né? Então, assim, mas não tem muitos detalhes a respeito desse caso, que veio à tona no último sábado, após uma divulgação do próprio Ministério da Saúde, feito no site do Ministério da Saúde. Não foi uma divulgação feita por aqui, por nenhum órgão daqui, nem do Estado. Foi uma divulgação que foi feita diretamente pelo Ministério da Agricultura, né? Que já vinha acompanhando, como a gente falou, casos perto daqui. Em Marataízes tiveram 2 aves também da mesma espécie, né? Encontradas lá também nessa situação. Então, assim, é um motivo de alerta. Hoje eu traria como destaque na Folha 1, além disso, né, claro, tem a questão da fraude da vacina envolvendo o Mauro Cid, que era ex-assessor lá do Bolsonaro, que é uma coisa que a gente está tentando buscar mais informações. Entramos em contato com a Polícia Federal até para saber se Campos será incluído nessa investigação, porque inicialmente Campos não estava na investigação, né, mas de acordo com a Polícia Federal eles não dão informações sobre investigações em andamento. Já foi determinado pelo Paulo Irano, mesmo que só agora, né, a investigação para saber um procedimento administrativo especial e facilitação por parte de algum funcionário, né, da Secretaria de Saúde, mas o fato é que a identificação da fraude foi feita de imediato e por isso os dados não foi emitido nenhum certificado de vacinação, nem nada, né? Então, assim, a prefeitura está respaldada de uma certa forma, mas vai abrir esse procedimento administrativo para saber mais detalhes do que aconteceu de fato, né? E se não tivesse sido identificado esse conflito de informação, será que teria passado, como passou em Duque de Caxias? Então é isso que o Paulo Irano quer saber, abrindo esse procedimento administrativo interno, né? Mas desde já alerta que não houve nenhum tipo de prejuízo, não houve nenhum tipo de emissão de certificado, por exemplo, de vacinação, né? Mas a gente traz essas informações no ponto final de hoje, até porque isso explodiu no último fim de semana, né? E como hoje é a nossa primeira edição semanal aí depois do ocorrido, a gente traz detalhes sobre isso, assim também como a sessão da Câmara de ontem, que mais uma vez foi marcado por episódios um pouco, vamos dizer assim, desnecessários, mas embates acalorados, que uma opinião pessoal minha beira muito mais a questão da disputa eleitoral nesse momento, que a gente sabe que está se aproximando aí. 2024 daqui a pouco está batendo a porta, né? Nós já estamos quase caminhando para metade do ano, pode-se dizer, né? E 2024 é logo ali, e aí já começa aquela disputa territorial por votos, né? E ontem na Câmara a gente viu demonstrações claras disso em alguns embates, que a reivindicação da paternidade de determinadas obras. O pai obras. da criança. Quem é o pai da obra? Isso aí. E isso acabou ontem gerando alguns embates na Câmara, que teve também lá outras matérias aprovadas, teve também uma informação dada pela Câmara que a CPI da Águas do Paraíba, que foi aberta recentemente, houve uma liminar da Justiça suspendendo a CPI, a gente está ainda buscando mais informações a respeito disso, né? E também a posse do Caio Viana, que finalmente conseguiu chegar à Câmara Federal, porque havia uma promessa desde o início do ano, né, que Caio assumiria uma das vagas lá na Câmara Federal. Apesar dele ser o terceiro suplente do PSD, existia uma movimentação pessoal do Eduardo Paes para que o Caio pudesse assumir, até porque o Eduardo também quer fortalecer o seu posicionamento no interior do estado, né? E ter o Caio aqui como um aliado é importante para ele, né? A gente não sabe das pretensões dele ainda, mas fortalecer também, se fortalecer além da capital é um objetivo aí do Eduardo Paes, mesmo porque a gente sabe que quando ele disputou o governo do estado, ele teve dificuldade, né, de penetrar no interior e perdeu para o Wilson Witzel, né, naquela ocasião. Então, para ele se fortalecer no interior também é importante. Então, ele articulou lá o Marcelo Caleiro, ele deu além de que o Caio entrou na vaga do Daniel Sorães, que é agora secretário de Saúde, já era secretário de Saúde de Paes, voltou a ser secretário de Saúde de Paes, de Eduardo Paes. E aí, então, Caio entrou na vaga do Daniel Sorães, né? Mas, mesmo sendo o terceiro suplente, porque além do Caio, os outros dois que estão à frente dele, que é o Marcelo Caleiro e o Renan Ferreirinha, também são secretários do Eduardo Paes no Rio de Janeiro.
Então isso acabou facilitando esse acesso ao Caio e demorou até um pouquinho mais aí, ou seja, Caio só consegue assumir agora quase já caminhando para o final de maio. De uma certa forma, num momento marcado aí por uma certa polêmica, um envolvimento familiar que acabou viralizando na internet, virou notícia até em site nacional, né? Mas ele chega lá com essa promessa de que volta, né? Afinal, Campos volta a ter um representante na Câmara Federal. Isso é muito importante para a região, para Campos, para a região. E Caio, desde ontem, já foi aí cumprimentado pelo prefeito Vladimir Garotinho, que já enviou um ofício ao gabinete do Caio, se colocando à disposição para possíveis parcerias em prol aqui da cidade. Caio já respondeu esse ofício, enviou um ofício, na verdade, tanto à Prefeitura de Campos quanto à Câmara, se colocando também à disposição, falando que o objetivo é o desenvolvimento aqui da cidade, da região, né? E esse mesmo procedimento o Caio prometeu fazer com todas as outras prefeituras do estado do Rio de Janeiro, né? Ele comunicou a posse dele, que aconteceu ontem durante a sessão, e se colocou à disposição aí para poder estar lutando, né, pelas pautas de interesse da região, em especial de Campos, porque ele é daqui, ele fez questão de ressaltar isso. Então aí o Caio assume aí essa vaga de deputado federal, o que é uma boa notícia para Campos, que volta a ter um representante na Câmara Federal, mesmo que a gente não saiba até quando o Caio vai ficar, porque, né, a gente sabe como que é a movimentação política, né, mas a gente torce para que ele realmente possa desenvolver um bom trabalho lá, né, mostrando aí, afinal é a primeira vez que ele vai conseguir de fato assumir um cargo eletivo, né, depois de algumas tentativas tanto a Prefeitura e também a Câmara Federal, e a gente torce que ele use esse mandato dele realmente em favor aqui da região. Caio, que vem aí de um desgaste grande depois Exatamente, de né, ter a sua vida exposta com aquela ação onde ele retirou os móveis da casa da ex-esposa, né? E com um bebê também, que é filho dele, e aquilo repercutiu muito mal. Então ele, politicamente falando, quando você fala em apoio ao prefeito do Rio, né? Atual prefeito do Rio, politicamente falando, vai ter que ter todo um trabalho aí na imagem dele, sim, com relação a essa questão, a esse desgaste sofrido com esse vírus, esse vídeo que viralizou um episódio que marcou aí pelas consequências que depois vieram também de algumas declarações feitas pela ex-esposa dele, né? E aí isso acabou ganhando repercussão nacional, inclusive, né? Os vídeos viralizaram na internet e ganhou repercussão nacional. E então ele chega também, né, com os olhos voltados a isso também, né? E agora, mas assim, politicamente, é um momento para ele, né, de reavaliação até mesmo da postura do que o mandato dele pode trazer aqui para Campos, né? Então vamos acompanhar. Bom, meu caro Rodrigo, tem outros temas, assuntos aqui que a gente poderia até abordar, mas é claro, vamos trazer aqui o bom dia do João Paulo Oliveira, que é o coordenador do PSE, o programa Saúde na Escola. Tem assim um universo de temas para a gente abordar aqui. Alguns são os programas, eu estava percebendo aqui algumas coisas, né? E a importância, por exemplo, desse programa Saúde na Escola com relação à alimentação, aos problemas que a gente tem hoje com a volta da pobreza maior no país, um número maior de famílias inseridas aí nessa faixa de pobreza, e também, por outro lado, tem aquela alimentação desregrada, a má alimentação, que causa uma série de outros distúrbios, inclusive a questão também da obesidade. Então, assim, você tem programa Saúde na Escola, é muito, muito vasto. João Paulo Oliveira, bom dia, muito obrigado pela sua presença aqui no programa, é um prazer recebê-lo. Bom dia Cláudio, bom dia Rodrigo, bom dia Beto, bom dia a todos os ouvintes da Folha FM.
né, para nós do Programa Saúde na Escola, é de extrema importância e relevância ter um espaço, né, como esse aqui, para que a gente possa divulgar o trabalho que a gente realiza, né. Aqui em Campos, o programa ele atua desde o ano de 2009, né, na então gestão da prefeita Rosinha, né, e eu estou na coordenação há um ano, mas atuo no programa desde o ano de 2019. E realmente existem 12 ações que são preconizadas, né, pelo programa, e uma dessas ações está relacionada justamente à questão da alimentação saudável, né, do enfrentamento à obesidade infantil, da questão da segurança alimentar, né, e o programa vem desenvolvendo. Nós temos hoje dentro do programa 2 educadoras nutricionais que desenvolvem ações tanto para os nossos alunos, também para a equipe, né, que atua dentro da escola, levando esse tipo de ações, né. Inicialmente eu só queria, assim, para aquelas pessoas que não conhecem o programa Saúde na Escola, eu queria, assim, explanar um pouco sobre o que é o programa, né. O programa ele é um programa intersetorial. O que significa isso? Ele envolve políticas tanto da área da saúde quanto da área da educação, né, e ele foi instituído por meio de decreto presidencial, ou seja, ele é um programa federal, no ano de 2007, aqui em Campos, como eu já falei, desde o ano de 2009, e ele une essas políticas, né, de saúde e de educação em prol de promover uma educação e uma saúde integral dos nossos educandos da rede pública de ensino, né. E o projeto de alimentação, a gente tem até o Crescer Saudável, que é o enfrentamento à obesidade infantil, onde a nossa educadora nutricional, ela trabalha justamente essa questão, né, dos alimentos ultraprocessados, de que forma isso pode causar prejuízo na vida dessas crianças, e isso é trabalhado de uma forma lúdica, né, de que forma que isso é trabalhado. Ela mostra, através desses alimentos ultraprocessados, a quantidade de açúcar, a quantidade de óleo, né, a quantidade de sal que esses alimentos têm, né, para que de alguma forma isso gere um impacto, né? O programa Saúde na Escola, nós temos uma rede muito extensa, sim, né? Sim. Então, assim, tanto em relação a creche, escola, ele não acontece em todas as unidades, são unidades específicas, a proposta de ampliação, como é que é isso? Porque, na verdade, vocês é um programa do governo federal que vocês aplicam aqui, então tem toda uma metodologia a ser seguida, eu imagino, né? Sim, excelente pergunta, Rodrigo. Então, o que acontece? A cada biênio, né, e agora nós estamos no biênio 2023 e 2024, é feita uma nova pactuação, né? É feito um novo pacto entre os secretários de saúde e o secretário de Educação. Nesse novo biênio, nós pactuamos 61 unidades escolares. Dentro dessas 61 unidades escolares, nós temos 34 escolas municipais, 20 creches municipais, 5 colégios estaduais e 2 institutos federais, né? E prioritariamente a gente precisa, né, até porque a gente presta conta dessas ações, atuar nessas unidades que são pactuadas, né? Mas a gente tem total acesso às outras unidades para poder estarem atuando. E a gente atua, né? A gente não atua só nas unidades pactuadas, né? A gente atua nas outras unidades mediante ao surgimento de algumas demandas, né, que chegam até o programa Saúde na Escola. Entendi, bacana. Então, assim, a gente está falando dessas unidades que são pactuadas, mas, né, por exemplo, vocês identificam um problema que pode ser atuar, que o programa Saúde na Escola pode atuar e deve atuar, e vocês encaminham a equipe, direcionam para lá e fazem uma estratégia por parte, vamos dizer assim, por conta própria do município e das secretarias. Exatamente. Bacana. E a gente, assim, como eu falei, a gente atua prioritariamente nas escolas pactuadas, mas a gente consegue atuar bastante nas unidades que também não são pactuadas. Só para você ter um exemplo, no ano passado, né, de 2022, a gente, né, que era o último ano do antigo biênio, a gente tinha 58 unidades pactuadas, mas nós chegamos a atuar em 106 escolas, entendeu? Ou seja, é um número maior, porque a gente entende que essas ações de educação em saúde, e existe um critério para que essas unidades sejam pactuadas, né? Existe todo um critério, uns indicadores para que elas sejam pactuadas, né? Mas a gente também entende que todos os alunos da nossa rede, eles precisam e eles carecem de ações de educação em saúde, né? Dentro dessas 12 ações que são priorizadas pelo programa, né, que
que a gente, dentro dessas 12 ações, a gente tem os projetos do programa, né? Hoje nós temos cerca de 23 projetos, né, que são voltados para essas 12 ações. Então, a gente tem o projeto Saúde Auditiva nas escolas, a gente tem o projeto Desenvolvendo Habilidades, Promovendo Aprendizagens, a gente tem um projeto Eu Digo Não, Prevenção ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Eu queria começar até falando um pouquinho sobre esse, né, o Sim. projeto Eu Digo Não, Prevenção ao Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes, porque agora, recentemente, dia 18, a gente teve aí o dia, né, de combate ao abuso, mas, na verdade, todo mês de maio é destinado a isso, acho que é Maio Laranja, né? Maio Laranja. Maio Laranja, que é esse alerta que faz, né? E a gente sabe que o quanto a escola é importante na identificação de casos, infelizmente, que muitas vezes acontece dentro da própria casa, com pessoas próximas àquelas crianças, aqueles adolescentes. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse projeto, né? Ele realmente... vocês fazem essa orientação e muitas vezes conseguem, através desse projeto, identificar situações. Como é que é? O que é ofertado, o que é oferecido nesse projeto? Sim, o projeto Eu Digo Não, Prevenção ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, né, ele está dentro do rol de ações do Programa Saúde na Escola, né, dentro do rol da promoção de cultura de paz, de cidadania e direitos humanos, né, e quem leva esse projeto até as unidades é uma assistente social da nossa equipe, a Franceline, né, e ela atua nesse projeto desde o ano de 2019, né, e esse projeto ele é voltado para os responsáveis, né, então inicialmente há uma articulação da escola, né, com o PSE ou do PSE com a unidade escolar, é feita uma convocação desses responsáveis para que eles compareçam à escola com um dia e com o horário marcado, e aí a gente faz, né, esse projeto, que é um projeto que acontece em forma de roda de conversa, né, onde o principal objetivo desse projeto é a quebra do silêncio sobre essa questão do abuso e da exploração sexual de crianças e adolescentes. Com relação ao que você comentou aí sobre a detecção de casos, desde que o projeto atua, não houve nenhuma detecção de caso, né? Mas a gente sabe que, mediante qualquer situação de suspeita, os órgãos competentes eles precisam ser acionados, né? Então, a gente cumpre aquilo que o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, diz e preconiza, né? Que esses órgãos competentes precisam ser acionados. Então, não vou dizer que é uma obrigação, de certa forma uma obrigação da escola, em caso suspeito, acionar o Conselho Tutelar. Então, o Programa Saúde na Escola ele também tem o dever também de estar fazendo essa ponte, né? E o projeto acontece, né, onde são feitos, relatados os principais, mostrados os principais canais de denúncia, né, essa nossa assistente social ela é uma militante nessa causa, né, e ela fala muito sobre essa questão dos canais de denúncia, ela relata a questão do tráfico de pessoas que muitas das vezes está associado à questão, né, do abuso e da prevenção de crianças e adolescentes, né? E é isso, o projeto... Então na verdade, a abordagem não é feita diretamente com a criança ou adolescente, mas com o responsável para que ele também possa identificar no filho comportamentos, né? A gente sabe que hoje existe uma coisa muito grave que é o aliciamento, na verdade, até é considerado hoje estupro virtual, né? Quando pessoas infelizmente abordam crianças e adolescentes na internet e cria Exatamente. Todo um ciclo de dependência daquela criança, de medo naquela criança, que muitas vezes é obrigada a enviar fotos, vídeos, às vezes acredita estar conversando com uma criança, um adolescente da mesma idade, e não é uma pessoa que está lá, né? Hoje existem vários aplicativos que alteram isso. Até teve recentemente uma novela que fez essa abordagem mostrando isso, né? Então, assim, e muitas vezes os pais não fazem esse acompanhamento com os filhos, não sabem o que os filhos estão vendo na internet, não sabem com quem os filhos estão conversando. Então, e a gente sabe que esses casos de pedofilia são recorrentes, né? Infelizmente. Então, esse projeto também faz essa abordagem com os pais, porque a gente sabe que, infelizmente, muitas pessoas não têm essa informação, né, essa percepção, muitos até por ignorância mesmo, né, por não saber, às vezes, que existe isso na internet, que está aí, né, que se não fizer o acompanhamento correto, o filho pode estar sendo colocado em uma situação de risco.
E a situação é monitorar mesmo, né? Então, eu acho que ela também deve fazer esse tipo de abordagem. Com certeza, né? Ela faz esse alerta com relação à questão do uso das tecnologias, né? Porque a tecnologia ela veio aí para nos ajudar, mas ela também, com o avanço, ela vem trazendo todas essas questões que você também abordou aí, né, Rodrigo? Mas ela também aborda justamente essas situações que os pais fiquem atentos, né? Porque é até uma coisa assim, a criança ela não precisa ter privacidade, ela tem que ter liberdade, né? O pai, os responsáveis, né? Aquela pessoa aquela rede que está no entorno dessa criança e desse adolescente, ele precisa ficar atento, né? Às redes sociais das crianças, né? Ao telefone celular, porque a gente sabe que realmente essa questão da pedofilia ela está, né, nas telas, né? E muito mais próximo do que aquilo que a gente imagina. E a questão do abuso sexual, há pesquisas, relatos, né, Cláudio, que a maior ocorrência é justamente de pessoas muito próximas da família, né? Sempre, né? Isso é uma coisa que tem necessidade de ficar atento a comportamentos, né? E as crianças, muitas vezes, elas dão demonstração. A gente não é especialista para falar disso, mas a gente sabe que muitas vezes a criança dá demonstração de que algo errado está acontecendo, então a mudança de humor, uma criança... Tem os sinais, sim. Muda, né? Então, assim, é importante todo mundo ficar atento a isso, né? E é importante que esse trabalho seja feito também com os responsáveis mesmo, de fato, porque às vezes a criança e o adolescente ela não tem muito esse entendimento do que está acontecendo e é uma responsabilidade dos pais, dos responsáveis, né, de zelar por aquela criança, pela segurança daquela criança, né? Então é importante que todo mundo realmente esteja envolvido. Esse projeto ele acontece frequentemente, ele é sazonal, como é que é? Frequentemente. Todos os dias o programa Saúde na Escola ele executa algum tipo de ação em alguma unidade escolar, né? Então, paralelamente, pode estar tendo em uma coisa e outra? Sempre. Pode estar acontecendo um tipo de projeto numa escola e outro tipo de projeto. Só para você ter uma ideia, a gente, citando o próprio projeto Eu Digo Não, no ano passado, eu falo dados do ano passado, né? Porque esse ano a gente tem um relatório a cada quadrimestre, né? No ano passado, especificamente esse projeto Eu Digo Não, ele atendeu cerca de 1.200, 1.250 responsáveis, né? Então o projeto foi falado para esse número de pessoas. E aí você também, Rodrigo e Cláudio, vocês perguntaram com relação que esse projeto ele é voltado para os responsáveis e não especificamente para os jovens, né? Voltado para os jovens e para os alunos, a gente tem outros projetos da área da promoção da cultura de paz, cidadania e direitos humanos. Por exemplo, a gente tem o próprio Aprendendo a Crescer, Estatuto da Criança e do Adolescente, que também trata da questão dos direitos e dos deveres. Esse projeto ele é um projeto voltado mais para o fundamental primeiro segmento, né? Onde é trabalhado também ele é levado até as unidades por uma assistente social, uma outra assistente social da nossa equipe, né? A gente também tem um projeto Construindo Valores nas Escolas, que é um projeto que é desenvolvido pelas educadoras do programa, onde há uma abordagem justamente dessa questão dos valores, né? E tudo é trabalhado de forma lúdica, através de vídeo, através de rodas de conversa, né? Às vezes a roda de conversa, no primeiro momento, ele pode gerar um estranhamento, ele pode gerar um certo envergonhamento, mas quando você se junta e você olha no olho, você traz uma questão também de pertencimento, né? Eu pertenço a esse grupo e eu tenho um poder de fala sobre esta roda. E a gente gosta muito dessa questão da roda de conversa também nos nossos projetos, né? Uhum. E aí o projeto Saúde na Escola, pelo que você está colocando, então, também ele cumpre esse papel também de aproximação da família à escola, né? Isso também é uma coisa importante. Quando você faz um projeto voltado, né, a levar os responsáveis por esses alunos à escola para falar sobre abuso sexual, violência sexual, você acaba aproximando. Existem outras ações nesse sentido? Existem, que envolvem a família? Sim. Temos alguns projetos que buscam esses responsáveis, né? Por exemplo, a gente tem o próprio projeto Família na Escola, né? Que ele é um projeto também que é do governo federal, e Campos foi o primeiro município a implementar esse projeto que dentro aqui de Campos ele funciona voltado mais à área da educação socioemocional, seria isso? Isso. Na verdade, o projeto Família na Escola, ele trabalha a questão de habilitação
habilidades parentais, ele é feito em 4 encontros, né? E esses familiares, eles também são convidados a participarem, né? Obviamente, muitos podem ir até participam dos 4 encontros, outros não conseguem participar dos 4 encontros. Ele acontece na forma de módulos, né? E no final desses módulos a gente faz até uma certificação, né? O nosso secretário municipal de Ciência e Tecnologia, o professor Marcelo Feres, ele faz até questão muito de estar presente nas certificações, porque ele entende a importância, né, da família e da participação familiar dentro da escola, né, a família como parceira mesmo de uma escola, né, se a família não está presente, participando das ações dentro da escola, como que ela vai entender o próprio desenvolvimento da criança, né? Entendi. Você falava em números aí do ano passado, esse ano ainda não tem, né? Eu acho que tem o primeiro quadrimestre. Isso, de abril, isso. Já tem de janeiro até abril, sim. Então, você chegou a falar mais de 1.200 casos. 1.200 responsáveis que receberam a ação do projeto Eu Digo Não. Você pode detalhar um pouco esses, não especificamente, não citando escola nem nada, mas no geral, você pode detalhar quais são esses casos, quais foram as ações feitas com esses responsáveis e o que de fato aconteceu? Não, especificamente esse de 1.250 responsáveis, é porque o que acontece? Quando a gente vai até uma escola, a gente tem uma ficha de atividade coletiva que precisa ser assinada, seja pelo aluno, seja pelo responsável, ou seja pelo próprio professor da turma, quando a gente desenvolve uma ação naquelas turmas em que o aluno ainda é impossibilitado de fazer a assinatura, né? E aí a gente presta conta, né, junto ao Ministério das nossas ações, né? Então, assim, esse quantitativo que eu te passei foi especificamente com relação a esse projeto, né? Mas assim, no ano passado, nós tivemos mais de 12 mil entre alunos, entre profissionais e responsáveis que receberam algum tipo de ação do programa Saúde na Escola. Sim. Mas desses 1.250 estão relacionados tem algum com relação a abuso ou com relação a são pessoas que participaram da palestra. Isso. Não é relato de casos assim. E tem algum? Não, foi o que eu falei também inicialmente. A gente, desde que o projeto acontece em 2019, não foi detectado nenhum caso de abuso e exploração sexual por meio do projeto, né? Mas, assim, abrindo um parênteses aqui, no próprio projeto Família na Escola, como a gente faz esses encontros, né, já aconteceu, né, de um familiar se sentir à vontade para expor uma situação de abuso, né, que aconteceu dentro da própria família, né, porque ela se sentiu à vontade, se sentiu acolhida para poder relatar esse caso, para poder expor esse caso, né, e ela expôs essa situação que aconteceu com a filha dela. Mas era uma situação onde os órgãos já tinham sido acionados, a criança já fazia um acompanhamento psicológico, tudo isso, entendeu? Vocês atendem ao ensino fundamental? Tem alguma idade máxima, mínima? A gente atende toda a educação básica, né? O programa Saúde na Escola, ele pode atuar na educação infantil, nos 2 segmentos do ensino fundamental, no ensino médio e no próprio ensino superior. Ele é voltado para alunos, para profissionais, para jovens, para adultos da educação de jovens e adultos e para uma comunidade escolar em geral. E também foi o que você falou, né? Não é só hoje a rede municipal. Vocês também atuam na rede estadual e nos institutos federais. Isso, exatamente. Na pactuação, a gente pactua um maior número de escolas municipais, até porque, né, ela é em maior demanda, né? Né? Hoje o programa também ele está subordinado às 2 secretarias municipais, né, de saúde e educação. A sede do nosso programa ela funciona dentro da Secretaria Municipal de Educação. Aqui eu até abro um parênteses para agradecer a gestão do nosso prefeito e do nosso secretário municipal de saúde, né, o Dr. Paulo Irano, e do nosso secretário municipal de educação, o professor Marcelo Feres, que dão portas abertas realmente para que a gente possa atuar e possa levar essas ações de educação e saúde para os jovens, né, para os alunos do nosso município.
Pode falar. Pode só colocar uma questão aqui de saúde realmente. Sim. Esse quadro aqui, esse bloco aqui, o Rodrigo separou mais para a gente falar sobre a prevenção ao abuso e à exploração sexual, que eu acho que é fantástico a gente trabalhar em cima disso. Por isso que eu peço números, por isso que eu peço mais detalhes. Porque eu acredito que com os... Tem gente que acha que número não, que número... Enfim, mas a questão dos números, ele serve para nos orientar, outros para alertar os pais, aos professores, aos profissionais, né? Então por isso que eu peço sempre números. Agora, como que vocês lidam, por exemplo, com, já que você está falando, focando na saúde também, com essa questão da vacinação? Sim. Como que vocês lidaram com isso, mais ainda na pandemia? Agora ainda segue aí um número até relativamente baixo de adesão à vacinação de gripe, e a vacinação daquela do cartão, normal. A situação vacinal das a que a gente crianças, sempre né? usou para vacinar, para a gente se vacinar e para vacinar também. Como é que hoje vocês trabalham esse negacionismo aí à vacina? Então, nossa pergunta é excelente, né? A questão da vacinação, ela também é uma das ações do programa Saúde na Escola, né, do ano de 2022. É importante a gente ressaltar aqui que hoje a gente tem uma equipe de 27 profissionais atuando dentro do programa Saúde na Escola, mas a gente atua com muitas parcerias. Sem essas parcerias a gente não conseguiria abraçar e envolver o maior número de escolas do nosso município, né? Então a gente tem uma parceria com a Subsecretaria de Atenção Básica, Vigilância e Promoção de Saúde aqui do nosso município, né? E no ano de 2022 a gente tem, né, e ainda tem, eu digo tinha e tem, porque a gente continua, né, a vacinação itinerante nas escolas e creches do nosso município, né. Devido à baixa cobertura vacinal, né, o nosso subsecretário, né, de Atenção Básica, o Dr. Rodrigo Carneiro, ele entendeu a importância dessa vacinação, está indo até as unidades do nosso município. Então ele disponibilizou uma equipe, né, para que a gente pudesse, de forma itinerante, estar indo em todas as escolas e todas as creches do nosso município, ofertar essa vacinação, né? Então a gente entra, e o programa Saúde na Escola entra de que forma? Entra em contato com a unidade escolar, previamente, faz esse contato, faz um agendamento do dia que a equipe vai até a unidade. E aí não é só aquelas que estão preconizadas, são todas unidades. Todas as unidades. Ótimo também, Rodrigo. Aí a gente abraçou... Até particular, né? Inicialmente a gente tem feito em todas as escolas públicas, né? Que são as 234, né? Mas acho que, se não me engano, as particulares elas poderiam também reivindicar, dentro de uma demanda, preencher uma ficha e solicitar que fosse também... A equipe fosse até a unidade, né? Isso, mas eu confesso que eu acho que isso não foi à frente, acho até mesmo por conta das próprias escolas que não conseguiram uma adesão muito boa das famílias para isso, né? A gente além dessa parte itinerante, de forma rotineiramente, a gente também oferta a vacinação para os profissionais da educação na própria Secretaria Municipal de Educação. No próximo dia 30, a gente vai estar até ofertando a vacinação de Covid e influenza, né, no horário de 9 até as 16 para os profissionais da educação, aí seja da rede particular, estadual, federal, né? Mas aí voltando, né, é feito esse contato previamente com a unidade, é feito esse agendamento, né, e a equipe vai, né, com um dia marcado, né, é enviada uma autorização, né, para esses responsáveis. É importante que esse responsável no dia esteja na unidade para que essa criança receba a vacina, e aí é feita a verificação da situação vacinal dessa criança, né, e aplicado as doses. Hoje a gente oferta, nessa vacinação itinerante, a gente oferta a vacinação de rotina, a vacina, né, rotina aí, aquelas vacinas que estão no calendário vacinal, né, vacinação de Covid e a vacinação de influenza também, né. Aí, Cláudio, você perguntou de dados. No ano passado, a gente rodou quase todas as escolas do município. Tinham ficado faltando 12 unidades aí que foram agendados para esse ano,
né? São quantas escolas, só para a gente reforçar? São 234 escolas municipais. Quer dizer, 153 escolas e 81 creches, né? Cerca de 55 mil alunos da rede, né? E Cláudio e Rodrigo, no ano passado foram aplicados cerca de mais de 17 mil doses, né? Entre Covid, rotina, né? Nessa vacinação itinerante, nessa parceria entre o Programa Saúde na Escola e a Subsecretaria de Atenção Básica. É um número bom, mas assim, também deixa... É um número bom, mas é um número, a gente sabe que é um número assim, ainda baixo. Porque você fala 55 mil, 17 mil só com as doses aplicadas, né, Cláudio? Isso mostra que realmente ainda há. E você não tem nem um terço aí, talvez, da... Pois né? E aí, um terço. Pouco menos de um terço. Levando em consideração que uma criança pode receber mais de uma dose diferente, né? Exatamente. Também tem isso, A gente precisa ainda trabalhar e a gente isso que trabalha muito a questão da conscientização. conscientização. Existe algum tipo de conscientização mais específica ou é feito pela própria escola, muitas vezes? Ou sim, a gente tem, dentro dos projetos de enfermagem, a gente tem os projetos, né, que tratam justamente da saúde do adolescente, e a gente tem uma parceria com o IFE, o Instituto Federal Fluminense Campus Guarulhos, né, com um curso técnico de enfermagem, que ele trabalha justamente a questão da saúde do adolescente, a distribuição da caderneta de saúde do adolescente, e aí dentro dessa abordagem eles falam da importância da vacinação também, da importância de se vacinar, entendeu? Sinceramente, eu sou pai, tenho 3 filhos e eu não entendo bem como é que as pessoas não levam o filho para vacinar, a mesma vacina que ele tomou. Exato. Contra... Eles falam, os médicos falam poliomielite. É muito bonito esse nome. Cara, é contra a paralisia infantil. Seu filho pode ficar paraplégico, pode ficar tetraplégico. E as pessoas ficam assim, não, vou levar meu filho não, porque tem um grupo aqui de WhatsApp que falou que cara, é muito covarde. Sinceramente, eu pego meio pesado com isso, aí eu tento até me controlar. Mas assim, é covardia. Deixa de ser covarde com o seu filho, cara. Você tomou a vacina, você está vivo aí, exato, infeliz. Né? Não priva o seu filho, porque, tadinha, a criança fica, bicho, refém de um... Parece clichê, né? Aquela fala, mas realmente vacinas salvam vidas. Depois de 300 anos trabalhando nesse trem, tá o sujeito aqui de novo fazendo campanha para vacinação contra sarampo. Os pais não têm levado, tem um índice muito baixo aí pelo mundo. Isso não é coisa de Brasil, não, isso é coisa do mundo inteiro. Surgiu aí Inglaterra, Reino Unido, contestando a validade das vacinas que salvaram milhares e milhares de vidas. Eu tenho pouca capacidade para entender esse tipo de ignorância desses pais. Rodrigo? Acho que a gente pode ir no intervalo, a gente volta falando mais sobre outras ações, né? Falando um pouco sobre esse projeto que também é desenvolvido, o projeto Saúde do Adolescente, Direito Sexual e Reprodutivo, né? O tempo desejável para engravidar e também esse alerta, né, sobre as doenças sexualmente transmissíveis. Muitas vezes, dentro dessa proposta de negacionismo que você falou aí que existe, muitos pais falam, eu não quero... Isso não é assunto para tratar com minha filha de 12, 13 anos. É uma polêmica de 600 né? E aí é importante a gente fazer esse alerta, porque não é deixando de falar, né, sobre e trazendo orientação, educação e saúde que a gente vai evitar. Muito pelo contrário, a gente vai prevenir várias coisas, mas não vai evitar, infelizmente, né, casos aconteçam. Então, assim, é importante a gente falar sobre isso, e é um assunto que a gente vai trazer, e a gente vai falar sobre outros projetos também muito importantes, porque a gente sabe que hoje a adolescência, principalmente os adolescentes, vivem por um momento muito complicado, crianças de forma geral, mas adolescentes principalmente, depois dessa pandemia isso foi acentuado, que é a questão da saúde emocional. Então também tem projetos que fala sobre, como a gente já falou aqui, da valorização da vida. Tem projeto que fala também tudo bem se emocionar, que trata justamente sobre isso. Tem também um projeto que alerta sobre o bullying, que não é legal, e a gente sabe disso. Sim, então a gente vai falar sobre todos esses outros assuntos agora no segundo bloco. Eu quero saber também se o programa Saúde na Escola atende também os professores. Daqui a pouco você responde, João. João Paulo Oliveira é nosso convidado hoje, ele é coordenador do PSE em Campos. Você conhece a Viviane? Ela é nutricionista lá no
Viviane, nós temos 2 Vivianes lá no programa, a Maciel e a Barreto. Acho que é a Barreto, aqui do filho do seu Cláudio Rangel. Vivi Barreto, sim, sim. Sensacional, né? Sensacional. Ela mandou uma mensagem. Parceirona nossa lá. Ela mandou uma mensagem ontem no privado aqui, falando que sabia que. Viu a mensagem, né? Que você estaria aqui hoje. Vi que vocês vão bater um papo com o João Paulo aí no programa. Que bacana. Trabalhamos juntos no PSF. Fico feliz pelo destaque ao programa. Tenho muita felicidade de trabalhar num programa tão importante para a saúde na comunidade escolar. Viviane é nutricionista e daí a gente fala também sobre essa questão da insegurança alimentar e desses deliciosos produtos. Por que não deliciosos? Sim. São sim. Por isso que eles são perigosos, porque são deliciosos. Exatamente. Tentações, né, dessa era aí como é que fala? Do fast food. Industrialização de forma geral. Do geral. Bom, são 7h59. Você está ouvindo a Folha FM, o Folha no Ar volta em instantes no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Aliás, tem a vacina agora contra a pneumonia também, lá na clínica Vacina Plínio Bacelar, hein? A sua equipe é essencial